Bom dia, queridos, queridas, você que é da nossa comunidade aí em Betsaida, ou você que está em qualquer lugar do planeta nessa manhã e está acompanhando a gente aqui online, uma situação diferente para todos nós, atípica, mas que não impede-nos de fazer aquilo que o Senhor Jesus nos manda, que é adorá-lo do primeiro dia da semana. Então, agradeço você que está com a gente, obrigado por você poder nos acompanhar, que você possa ser abençoado da mesma maneira. Eu espero que você e a sua família estejam reunidos nesse momento, estejam todos acompanhando, em família, com a prática verdadeira do culto doméstico. A internet tem esse poder, de conseguir mesmo que nós estejamos longe, nós estarmos perto. E num momento complicado, diferente e atípico como esse, essa ferramenta que o Senhor nos dá, ela pode nos abençoar demais, mantendo-nos unidos dentro de um mesmo propósito, adorando a Deus juntos. Então é muito bom a gente estar nessa manhã todos reunidos para a gente poder fazer isso. Então eu espero que você esteja com a sua família, que esteja no mesmo objetivo do primeiro dia da semana, nas primícias do primeiro dia da semana, que é o domingo, disposto a adorar a Deus. Talvez você já tomou seu café com a sua família e agora nós temos um tempo para a gente adorar a Deus. Eu espero que o seu coração esteja pronto para fazer isso, tá bom? Antes da gente começar, eu queria ler um texto rápido que está em João, capítulo 4, ali a partir do versículo 19, que narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde o texto diz para a gente: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A narrativa das Escrituras deixa claro para a gente, talvez num tempo como esse que a gente está vivendo, talvez seja a coisa mais importante da gente aprender como igreja, de que a forma ela é irrelevante no reino de Deus para que sejamos igreja. Ela é irrelevante. Eu já estive na África algumas vezes, lá eu me reuni no chão, na areia, me reuni em vilas, me reuni debaixo de árvore, me reuni em prédios simples, em casas. Aqui a gente se reúne normalmente em lugares adequados para a igreja, o que nós chamamos de igreja, mas o texto bíblico está dizendo para a gente que a adoração tem a ver com uma ligação de espírito. Deus é espírito e importa que os seus filhos, os seus adoradores, que é a sua igreja, nós sabemos, adorem ao Pai em espírito e em verdade. Então, não importa se a gente está num lugar onde nós, de alguma maneira, ao longo da história, determinamos como igreja, se a gente está na nossa casa, reunido com a nossa família, não importa. O que importa para Deus é como o nosso coração é ligado a Ele. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito. Por quê? A mulher, ela estava falando a respeito de forma. Ela era uma samaritana e lá tinha um templo que era rival até, e eles diziam que lá era o lugar de adorar a Deus. Os judeus diziam que em Jerusalém que era o lugar de adorar a Deus. Jesus vai dizer assim: não importa a forma. Vai chegar um tempo onde não importa a forma, nem aqui nem lá. Os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores, depois Ele procura adoração. Ele não está procurando adoração primeiro, forma, ele está procurando adoradores. Então, isso para estimular o seu coração nesse tempo aqui, para a gente adorar juntos, independente de onde nós estivermos. Então, eu quero orar para a gente começar esse nosso culto. Se você puder aí abraçar as pessoas da sua família, ou dar a mão para quem está com você assistindo esse culto, eu gostaria da gente começar orando a Deus. Pai querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. Queremos entregar essa primeira manhã ao Senhor, a primícia da nossa semana nas Tuas mãos, Deus, pedindo que o Senhor esteja conosco e que o Senhor venha estar no nosso meio enquanto nós estivermos adorando. Conecta o nosso coração com o Senhor nesse momento, que as realidades que nós tivermos aqui, Senhor, possam abençoar o Teu coração primeiro, Pai,
e depois o nosso coração por meio da palavra, de rendermos nossa vida a Ti, da oração e tudo que nós fizemos, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa cada pessoa, Deus, que está assistindo esse culto nesse momento, esse tempo de adoração aqui, Senhor. Pai, invade cada casa nesse momento. Oramos pelo nosso país, pelo mundo, Senhor, pela apreensão que se instala no nosso mundo, ó Pai, mas nós confiamos no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, Senhor, descansa no Senhor. Pai, então em nome de Jesus nós oramos pelo nosso planeta, oramos pelas pessoas, Senhor, oramos por essa situação, ó Deus, que estamos enfrentando de sofrimento e dor, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos, ó Deus, como igreja do Senhor, para ser uma mensagem de esperança com o Teu Evangelho, para ser uma mensagem, ó Deus, de alegria, Senhor, e certeza e confiança, mesmo em meio ao caos, a dor e o sofrimento. Pai, nos abençoa nessa manhã, abençoa, Deus, o nosso mundo nessa manhã, cada pessoa, Deus, apreensiva, com medo, pessoas enfermas, ó Deus, afetadas ou não por esse vírus, Deus, em nome de Jesus. O Senhor não perdeu o controle, ó Deus, da história, e nós pedimos que o Senhor, ó Deus, intervenha cada vez mais nessa situação, e enquanto o Senhor vai fazendo o plano da redenção, nós Te adoramos, Deus, Te adoramos, estamos aqui para Te adorar, para aprender da Tua palavra, Senhor, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Amém. E aí a gente vai fazer o que a gente sempre fez e gosta de fazer, que é adorar a Deus.
Vamos por esse tempo aqui, Senhor. Se nessa manhã você também quiser participar daquilo que Deus tem feito no nosso meio, você pode também contribuir, tá bom? Se você quiser fazer isso nesse momento também, usando o seu celular, uma transferência, como você quiser, você pode fazer. Essa é a conta da nossa comunidade. Deus tem feito muitas coisas através do nosso meio, do nosso ministério. Deus não precisa de dinheiro. Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, Ele é dono de todas as coisas, mas Ele solicita a sua igreja que participe da obra que Ele está fazendo, e Ele faz isso por meio da generosidade do seu povo. Deus não precisa de dinheiro, Ele é dono de tudo, e Ele nos dá tudo gratuitamente, tudo, absolutamente tudo gratuitamente. Então, se você quiser e ver isso como um privilégio, você pode contribuir nesse momento onde a gente não vai estar reunido, né, fisicamente. Você pode fazer isso também por meios digitais. Essa é a conta da nossa comunidade. Se você quiser fazer nesse momento, você pode fazer também. Tua
minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só venho a ti. Esperança para nós. Jesus, eu só venho a ti. Esperança para nós. Jesus, 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 o Senhor não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle. Ele está sentado no soberano trono. Ele continua a reinar. A história está em suas mãos. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para ti. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta tudo e sustenta o meu viver. Teu amor guiará teu povo, guiará o mundo. Teu amor me guiará até o fim. Até o fim. Creia de todo o seu coração. Até o fim. A bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham. Até o fim. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que nós podemos te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então quero compartilhar com você nessa manhã a respeito da palavra de Deus, que se faz relevante nesse momento, na verdade, em meio ao que nós estamos vivendo. E aproveitando, o que nós estamos vivendo, não siga a ordem do seu pastor aqui, quando ele falar para você ir na sua casa abraçar e dar a mão para as pessoas, A gente está tão acostumado, eu acabei
esquecendo, sei que você está indo só no meio da sua casa, no meio das pessoas que você convive e tudo mais, mas evite esse tipo de coisa, tá bom? E a gente está tão acostumado no louvor, eu falei, dá a mão aí para a pessoa que está com você, da sua família e tudo mais, então não faça isso, não ouça o seu pastor, tá bom? Mas voltando, inclusive, a falar a respeito disso, nós vivemos tempos difíceis, atípicos, né? E eu queria compartilhar uma palavra com você que está em Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 21, e uma palavra que eu gosto bastante. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 21. Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta maravilhosa de Deus, onde ele fala muito a respeito do Evangelho, a proposta do Evangelho, a proposta de Deus para a humanidade e uma proposta do plano de redenção. Paulo vai explicar para a gente desde as causas, né, até os efeitos desse Evangelho, ou seja, desde onde ele opera, como ele opera, desde o seu início a operar após a queda, né, no pecado e do plano redentivo de Deus, e ele desenvolve então o tema, né, da salvação, o tema do Evangelho de maneira muito profunda na carta de Romanos. E baseado nisso, eu gostaria de compartilhar com você a respeito de como a gente pode caminhar com Deus no meio do sofrimento, no meio da dor. Obviamente, acho que milhares, né, de pastores nesse momento, de líderes, estão compartilhando uma mensagem de esperança, uma mensagem que seja relevante para o nosso coração em momentos como esse. Eu acho que a igreja ela tem que ser mesmo uma voz para a humanidade, uma voz para as pessoas em momentos onde a incerteza, a dúvida, elas reinam, né? E elas acabam operando. Então, antes da gente chegar aqui, né, em Romanos, eu quero caminhar com você um pouquinho a respeito da história bíblica, né? Para a gente entender um pouquinho o sofrimento. E depois a gente entender como que a gente pode caminhar com sabedoria em meio, né, à dor e ao sofrimento. E eu reforço, né, a igreja ela é uma voz, ela deve ser uma voz que seja portadora de boas notícias, assim como o Evangelho significa ser portador de boas notícias. Ela significa a boa nova de Deus para a humanidade. Quando a gente pensa lá no Éden, os 3 primeiros capítulos de Gênesis vão narrar para a gente a queda do homem, né? Ou seja, a sua criação e a queda, né? E a gente consegue perceber em Gênesis, principalmente até o capítulo 3, que o sofrimento, obviamente, ele é uma consequência da queda, tá? Ele é um efeito da queda. O pecado é a causa e o sofrimento e tudo que advém após isso é o efeito do pecado. E quando a gente olha a descrição, né, dos efeitos, a gente vai ver que praticamente isso afetou tudo. Quando a gente olha para o contexto das Escrituras, né, todas as formas de sofrimento, elas vêm aí inclusas de problemas relacionais, por exemplo, de desencontros e desconexões entre as pessoas, é social. Ele é uma aflição, obviamente ele é uma deturpação espiritual, mas ele é uma aflição psicológica, ele é um desencontro social, um desencontro relacional, né? A gente vê a partir da queda conflito, crueldade, a gente vê a partir da queda desastres naturais, enfermidades, dor e principalmente morte. São consequências, são efeitos que o pecado causou para a humanidade, né? Vamos lembrar, né, que assim que Adão e Eva eles são expulsos do paraíso, do Éden, todo o sofrimento começa a surgir e a aparecer. E é interessante a gente perceber essa relação, né? Eles viviam com Deus, a imagem e semelhança de Deus,
numa relação profunda com Deus, sob a ordem exclusiva de Deus, que dizia: olha, vocês têm acesso a todas as coisas, a única coisa que vocês não podem é ir até aquela árvore, até aquele fruto. Ela representa a árvore do conhecimento do bem e do mal, e se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. É importantíssimo a gente entender essa instrução de Deus, tá bom? Eu sei que de repente você já ouviu isso muitas vezes, mas é importante você ficar com essa instrução de Deus na sua mente. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Tá? Essa foi a promessa de Deus: vocês vão morrer. Então, quando o homem come do fruto, quando o homem e a mulher comem do fruto e desobedecem a Deus, se veem nus, se veem desconectados de Deus novamente, ao passo de se esconderem, né, da presença de Deus, e são expulsos do Éden. Nesse exato momento, duas coisas acontecem, tá? E é importante você entender isso. O homem não morre, a mulher não morre, alguém morre no lugar deles. E Deus demonstra então um primeiro ato de graça. Alguém morre, Deus mata um animal para vestir a vergonha deles, e então eles são expulsos. Então, olha só, o que você tem que entender aqui? Que a primeira coisa é essa: a ordem era que se eles comessem, eles morreriam, mas eles não morreram. Então, Deus aqui já estende a sua graça. A outra coisa que a gente precisa entender é que o sofrimento que passa a entrar no mundo naquele momento, ele, de uma certa forma, ele é justo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é algo que salva o homem. O que eu quero dizer com isso? Para que Deus pudesse exercer a sua justiça, a morte precisaria acontecer. E ela acontece, mas ela acontece num animal que é morto. Mas isso deveria destruir o homem, certo? Então, o sofrimento, de uma certa maneira, o homem apenas sofrer, né, sei lá como a gente pode chamar isso, mas o homem sofrer a partir de então, é como se Deus, ao mesmo tempo que isso fosse difícil para o homem, uma nova realidade para o homem, ao mesmo tempo seria uma lembrança de que o homem desobedeceu a Deus, e aquele sofrimento era efeito de ter desobedecido a Deus, mas ao mesmo tempo um ato de graça, porque o homem deveria ter morrido, e alguém morreu no lugar dele. Então é muito importante a gente entender isso. E a partir de então é ali que começa o sofrimento, ok? É isso que você tem que entender. O sofrimento, ele não estava no plano de Deus, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas ele vem como uma consequência, um efeito, certo, do pecado, da desobediência, que é a causa, tá? E é interessante então a gente notar que no texto que a gente leu de Paulo, tá? Duas coisas são interessantes a gente perceber. A primeira é que por causa, né, Paulo vai usar aqui a palavra inutilidade, né, que o mundo se tornou inútil, né, e a palavra que também pode ser usada para futilidade, ou seja, que o mundo, a partir de então da desobediência, ele se tornou inútil, ele se tornou fútil. Mas o fútil aqui e a inutilidade, ela tem a ver com um propósito. Se você for interpretar isso, né, a fundo, né, nas escrituras, a ideia aqui é que alguma coisa perdeu o seu propósito original. Então, ou seja, a humanidade perdeu o seu propósito original. Então, ela se esforça ao máximo, mas ela não consegue o melhor resultado. Ou seja, o mundo se encontra numa situação amaldiçoada por causa do pecado, não por causa de Deus, mas por causa exclusivamente do pecado, da queda, certo? O mundo se encontra nessa situação e muito distante do seu propósito, então, original, do seu propósito pelo qual ela inicialmente foi criada. Então, os seres humanos, eles não foram criados para experimentar morte, dor, sofrimento, desconexões. O ser humano não foi criado para desastres naturais, enfermidades, como a gente está enfrentando agora, fome. O mundo, né, não foi criado, o ser humano não foi criado por isso. Então, por isso que Paulo vai dizer que a humanidade perdeu o seu propósito, se tornou, ou seja, inútil. Ela se esforça, mas ela não consegue aí o seu resultado, ou seja, as coisas não funcionam como deveria. Então, Paulo vai narrar isso para a gente, tá? Ou seja, a humanidade, a criatura, ela perdeu o seu propósito. Porém, o texto de Paulo continua e ele traz para a gente a esperança. Ele traz para a gente de que Deus
continua o seu plano de redenção. Então, Paulo vai dizer para a gente que, apesar desse juízo, né, desse efeito, dessa consequência, Deus não abandonou a humanidade. Deus não abandonou. Então, mesmo usando aí o sofrimento, né, como parte da história e tudo mais, Deus no seu coração sempre teve o seu plano de redenção. Ou seja, o plano de redenção de Deus aconteceria e acontece mesmo em meio ao caos e ao sofrimento, mesmo em meio à humanidade ter se rebelado contra Deus. Então até aqui é importante você entender: o homem peca, a sua desconexão com Deus faz com que ele então, a partir de então, experimente o sofrimento, ele saia do seu propósito, ele se torne inútil, ele se torne fútil, ou seja, por mais que ele se vê e vive num contexto amaldiçoado, não tem condições de redimir a isso, certo? Ele tem que enfrentar o sofrimento, ele tem que enfrentar a dor, ele tem que enfrentar a enfermidade, as mazelas que advêm da queda, certo? Porém, Deus em nenhum momento, por causa disso, abandonou o seu plano de redenção. Então, ou seja, nós podemos caminhar com Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao caos. Por quê? Paulo vai dizer para a gente, as Escrituras vão dizer para a gente, que Deus continua o seu plano de redenção. Deus continua o seu plano de redenção. O próprio Romanos vai dizer que toda essa criação anseia pelo dia, né, que isso vai acontecer. Então, ou seja, Deus ele continua o seu processo de redimir as pessoas, e ele age e entra na história. Deus não perdeu o comando da história, ele nunca perdeu o comando da história, ele nunca perdeu nada, nem um centímetro da sua soberania. E mesmo em meio ao caos, e mesmo em meio ao sofrimento, nós podemos caminhar com Deus, nós podemos exercer a nossa vida, entender essa vida e caminhar com Deus em qualquer situação. Vamos ler o Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. O versículo 6 do capítulo 23 de Salmo vai dizer: a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanham, me seguem todos os dias, me seguirão todos os dias da minha vida. Mas veja, mas tem vale de sombra de morte, mas mesmo no meio de vale de sombra de morte, nós podemos caminhar com Deus, nós podemos enfrentar isso com Deus. Por quê? Porque apesar de termos nos rebelado contra Deus lá atrás, lá no Éden, e colhermos as consequências do pecado, Deus não desistiu da humanidade, Deus não se esqueceu da humanidade, Deus não fica no céu jogando raios, jogando vírus para a humanidade, para que a humanidade, ela então se lembre dele. Não, o sofrimento que nós experimentamos, o caos que a gente experimenta, na verdade continua sendo um sinal de Deus para a gente, um sinal da graça de Deus, de quanto nós dependemos de Deus, de quanto nós estamos pendurados na graça de Deus. Então, quando nós passamos pelo sofrimento, pelo caos, como esse que a humanidade vive nesse momento, de certa maneira, é uma forma de nós nos lembrarmos que Deus continua atuando nesse mundo e que esse sofrimento ele não, é fora do propósito original de Deus para a gente. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o clamor, né, das coisas que nos levam na direção de Deus. Jesus vai dizer isso lá em Mateus capítulo 24. Olha, quando vocês veem os sinais, ele vai falar da figueira. Olha a figueira, quando ela dá flor, o verão está chegando. Então, ou seja, observem os sinais. Quando vocês perceberem os sinais, vocês que são filhos de Deus, ergam a mão e exultem, porque vocês sabem que o tempo da vossa redenção está próximo. Aleluia! Então, olha só como isso é caminhar com Deus em meio à dor e sofrimento. Quando nós olhamos para todas essas coisas, nós somos filhos de Deus, nós podemos nos alegrar. Que legal, tem vírus, não é isso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando que nós podemos nos lembrar de que o sofrimento é parte de uma realidade que nós não deveríamos viver. Que nós não deveríamos viver. Mas que Deus, a sua graça, continua atuando. E aqueles que foram redimidos podem se lembrar que essa redenção virá por completo. Então nós podemos caminhar com Deus mesmo em meio à dor e o sofrimento. Abri aqui minha colinha aqui. Então nós podemos andar com Deus em meio à dor e o sofrimento. Então Paulo vai dizer que a humanidade verdadeiramente perdeu o seu propósito, mas Deus não perdeu o seu propósito. Ele continua o seu plano de redenção. Então esse versículo ele é lindo, né? Ele mostra pra gente que o ser humano, presta atenção, gente. O que esse texto de Paulo está falando pra gente?
Ele está dizendo o seguinte: quando o homem se afastou de Deus e pecou, só tinha duas possibilidades. Ou Deus destruía o homem, certo? Deus aniquilava o homem, ou essa redenção passaria pela dor e sofrimento, não só para nós, mas para Deus também. Eram só essas duas opções. Quando o homem pecou, ou ele seria destruído por Deus, ou um caminho de sofrimento, naquele momento, para o homem e para Deus, se abriu. Porque Deus também se entristeceu, porque não criou o homem para isso, criou o homem para a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente olha para tudo isso, tem duas realidades do sofrimento. Preste atenção. Qual que é a primeira? O sofrimento como efeito. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos perceber que muitos dos sofrimentos, eles são consequências. Alguns deles, por exemplo, Provérbios. Provérbios vai falar um monte de coisa para a gente, de que o sofrimento, ele é um efeito de decisões erradas que a gente toma. Muitos desses sofrimentos. Por exemplo, se você quiser abrir, você pode abrir. Provérbios capítulo 11, versículos 24 a 26, vai falar para a gente que a mesquinharia leva à pobreza. Por quê? Porque o avarento não tem amigos. Ou seja, se eu sou mesquinho, se eu sou avarento, isso vai me levar à pobreza. Por quê? Porque quando eu precisar de um amigo, eu não vou ter. Então, uma consequência. Outro texto de Provérbios, que é o 19:15, vai dizer: o preguiçoso e o indisciplinado passa fome. Ou seja, se eu sou preguiçoso, se eu sou vagal, se eu não quero fazer nada, se eu sou indisciplinado, eu corro o risco de lá na frente passar fome. Ou seja, a fome aqui representa dificuldades. 13:20 vai dizer: as más amizades provocam aflições. Outro texto do Novo Testamento vai dizer que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então, ou seja, um lado do sofrimento, ele está ligado a um efeito, ok? Ele é um efeito, uma relação de causa e efeito. Algumas decisões erradas me levam, ok, a colher efeitos desagradáveis. Muito sofrimento. Então, a primeira abordagem do sofrimento, e aí nós conhecemos, né? Não sabemos bem dessa. Então a primeira é essa, é que o sofrimento ele é um efeito. A segunda abordagem, né, do sofrimento é que muitas vezes o sofrimento ele é injusto, misterioso e sem resposta. Não sei, querido. Por que Deus deu a coronavírus? Para começar, não foi Deus que deu o coronavírus, nem nada disso. Por que algumas coisas existem? Não tem resposta. Não tem respostas. Mas a pessoa era tão boa, não tem resposta. Ah, mas isso não devia acontecer. Não devia acontecer. Mas por que aconteceu? Não quer. O problema é que a gente acha que a gente está no controle da nossa vida e que todas as coisas têm respostas, todas as coisas têm um porquê. Mas nós lidamos com uma realidade muito maior do que a nossa, uma esfera espiritual e outras coisas, e muito do sofrimento não tem porquê. Eu não sei porquê, talvez você perdeu um filho, o seu casamento não deu certo, talvez algumas coisas sejam consequências, algumas dos seus sofrimentos sejam consequências. Talvez outras não tenham resposta. Por que eu perdi meu filho? Tem tanta gente ruim. É verdade. Há um lado do sofrimento que a própria Bíblia vai mostrar para a gente que ele não tem explicação. É injusto? É injusto. É até mesmo misterioso. Mas nem sempre são resultantes do pecado. Nem sempre são consequências de más decisões. São injustos. E eu poderia citar alguns exemplos para você. Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era o cara mais certo da terra. Você consegue entender isso? Era o homem mais justo sobre a terra, mais íntegro, mais correto. E ele sofreu muito mais que os seus amigos. O que os seus amigos disseram para ele? Que ele era um amaldiçoado, que aquilo era uma consequência de ele ser um cara amaldiçoado. E não era verdade. Jó, a Bíblia começa a dizer, lá em Jó, que Jó era um homem justo e que isso tinha a ver com uma briga de Deus com o diabo. Certo? Lá, um diálogo entre eles. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem correto. Por que sofreu daquele jeito e tudo mais? Cara, não tem explicação. Acho que esse todo dia Jó levantar e falar assim: por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Que fase que eu estou que eu nunca saio? Não tem explicação. Um outro texto bíblico no Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 9, se a gente lembrar, né, Jesus está diante de um cego de nascença. E o que perguntam para ele? Quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Seus ancestrais? Jesus vai falar o quê? Ninguém pecou. Isso aqui faz parte da redenção que Deus tem para a vida dele. E também não foi Deus que deu a cegueira para ele. Isso é consequência, lembra? Do desacordo, da desconexão do mundo lá com Deus, de ter desobedecido. É um efeito. O efeito do pecado. A doença. Ele é cego.
Não tem nada a ver com Deus isso tem a ver com o pecado. Mas o que acontece? Todo mundo olha e fala, não, isso aí, esse sofrimento é por causa de alguma coisa. Por quê? Porque o homem quer ter resposta sempre. O homem quer saber os porquês de tudo sempre. Ele quer estar no controle de tudo sempre. O que Jesus vai dizer? Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que o plano da redenção pudesse revelar para vocês agora. Jesus vai lá, mistura, e o rapaz volta a ver. Então há uma dimensão do sofrimento que ela é consequência. Mas há uma dimensão do sofrimento, queridos, que não tem resposta. Não tem porquê. Por que vai morrer velhinho agora no coronavírus? Poxa, cara, não tem porquê. Certo? Tanta gente injusta. Há uma parte do sofrimento que é injusto, que é sem resposta, mas Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle das coisas. Certo? Então, e nesse caso a gente acaba sofrendo ainda mais, né? Porque as perguntas vêm, a gente fica perguntando e não encontra o porquê. Mas de novo, porque a gente tem uma falsa ideia de que a gente controla a nossa vida. E a gente fala, pô, mas é justo isso agora? É justo isso agora? É justo um idoso pagar um plano de saúde caríssimo, por exemplo, e agora de repente talvez precise desse plano de saúde e ele não tenha, por causa de um colapso da saúde, por causa de um vírus? É justo? Não, mas por que essas coisas acontecem? Não sei. E elas talvez não tenham uma resposta. É consequência de alguma coisa? Não, não é. Não é. Queridos, muitas coisas na sua vida que você está sofrendo talvez não tenham respostas. Somente a sua fé em Deus, o seu caminhar com Deus no meio desse vale de sombra de morte é que vai sustentar você. Talvez você nunca tenha as respostas para serem respondidas. Nunca. Nunca. Talvez você nunca tenha a resposta do seu sofrimento. Talvez ele não tenha nada a ver com você, não tenha nada a ver com erros que você comete, nada a ver. Esse sofrimento específico pode não ter resposta, pode ser um mistério que um dia Deus pode revelar para você ou não. Agora, alguns outros sofrimentos, sim, eles são basicamente frutos de inconsequências, de más decisões e de pecado também, que nós não nos arrependemos e colhemos as consequências e sofremos. Mas há uma dimensão do sofrimento que não. E é importante a gente entender isso, né? Mas mesmo mediante tudo isso, eu queria compartilhar com você algumas coisas nessa manhã em relação a isso, né? E talvez isso seja muito pertinente, tá? Na verdade são duas lições que eu quero trazer para você. A primeira delas, independente se o sofrimento ele é uma consequência, se ele é injusto ou misterioso, enigmático, sem respostas, independente de qualquer coisa, independente do caos, independente da desordem, independente da enfermidade, preste atenção. Primeira coisa que eu quero dizer para você: o sofrimento é inimigo de Deus. O sofrimento é inimigo de Deus. O mal, o sofrimento é um intruso na criação de Deus. Ok? Ele é um intruso na criação de Deus. O sofrimento é um inimigo de Deus. A gente precisa entender que nada, né, inclusive o sofrimento não foge do controle de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus não tem prazer nenhum no sofrimento. Ele não tem pacto com o sofrimento. Ele não tem pacto com o mal. A humanidade saiu do seu propósito. E Deus se entristece com isso. E o sofrimento é um inimigo. O mal é um inimigo de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que tudo que é bom, justo, de boa fama, tudo isso vem do céu, vem do vosso Pai das luzes. Então Deus não tem pacto com o mal, Deus não tem propósito no mal. Tem gente que está falando assim, nossa, esse vírus aí, Deus mandou esse vírus aí para que as pessoas possam acordar, para que elas possam voltar. Não, Deus não tem pacto com o mal. Deus não tem pacto com a maldade, com o sofrimento, com efeitos do pecado. Deus não se alia ao pecado. Deus não se alia às realidades do mal. Deus é bom em seu ser. Agora, Ele não perde o controle mesmo em meio à dor e sofrimento. Vamos lembrar José. José, quando é vendido pelos seus irmãos, vai escravo para o Egito, se torna um grande governador do Egito. No final da sua vida, quando os seus irmãos achavam até que ele tinha morrido, quando ele volta, certo? E ele é honrado lá como um dos governadores lá do Egito, a região passa uma grande fome e ele vai ser o responsável por salvar a sua família, aqueles que entregaram ele para que sejam libertos da fome. E lá ele vai dizer assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou todo esse mal em bem.
e Ele volta e abençoa vocês agora. Então, ou seja, Deus, Ele não tem pacto com o sofrimento, Deus não tem pacto com o mal, mas Ele sim, na sua soberania, usa até o sofrimento para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender coisas novas, para que a gente possa superar momentos e nos tornarmos pessoas melhores, inclusive sofrimentos que nos levem a nos aproximar mais de Deus. Podemos caminhar com Deus em meio a dor e sofrimento se nós entendermos isso. Mas Deus não tem pacto com o sofrimento. Deus não tem propósito no mal. Você se separou, você está sozinho, você perdeu um filho, você perdeu uma oportunidade legal que você queria e você sonhou tanto com aquilo. Não importa. Foi Deus que fez isso. Deus não fez isso. Deus não tem pacto com aquilo que é errado. Deus não tem pacto com aquilo que faz o homem sofrer. Ele usa até essas coisas para abençoar o homem, porque Ele é soberano e governa sobre todas as coisas. Mas não é Deus que faz coisas ruins. Deus não mandou esse vírus. Deus não foi Ele que está punindo a humanidade. Vou jogar um vírus para a humanidade, vou fazer com que as pessoas... Não. Deus não tem pacto com o mal. Deus não tem pacto com o mal. Deus não tem pacto, Deus tem pacto com a redenção. É isso que Ele quer fazer. Apesar do sofrimento que tirou a humanidade do seu propósito, Deus continua o seu plano de redenção. Deus continua chamando eu e você para sermos seus amigos, para sermos amigos de Deus, para nos envolvermos com Deus, nos aproximarmos de Deus e participarmos como pessoas ativas do processo de redenção. Ele convidou eu e você, no momento desse de caos, o que Deus está fazendo? Ele está lembrando eu e você que o mundo não era para ser assim. Ele está lembrando a mim e a você que não era para essas coisas acontecerem. Mas o homem se rebelou contra Deus, ele acha que ele está no controle. Mas mesmo assim, Deus continua o seu plano de salvação. A gente podia ter morrido lá no Éden, a humanidade acabada, mas Deus falou, tem um outro caminho. Vocês vão sofrer, mas eu vou estar com vocês lá no sofrimento. Mas vocês têm que sofrer. Então a parte do sofrimento ele é justo. Nós temos que sofrer, porque nós nos desviamos do caminho de Deus, dos caminhos de Deus. Mas apesar disso, apesar de ser justo o sofrimento, ok? Muitas vezes, por causa da queda, Deus falou, eu vou caminhar com vocês. A minha bondade e misericórdia seguirão vocês todos os dias da vossa vida. Todos os dias. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus continua com a gente. Nós podemos caminhar com Deus em meio a coronavírus, a qualquer outra realidade que pode nos afligir ou nos amedrontar. Podemos caminhar. Por quê? Porque Ele continua o seu processo de redenção. E eu quero convidar você nessa manhã a participar desse processo de redenção com Ele. É isso que Ele está nos chamando. Todas essas coisas, essas mazelas que advêm ao longo da história, fazem o homem sofrer demais, fazem. Mas servem como reflexos para que a gente possa se voltar para Deus. Então, um outro exemplo que eu te dou de que Deus não tem pacto com o mal, João capítulo 11, Jesus está diante do túmulo de Lázaro. E é o texto que vai dizer que Jesus chorou. A gente gosta disso. E aí a gente imagina Jesus chorando, né, ali no túmulo de Lázaro. Mas a ideia do texto bíblico, no original, é que Jesus urrou de raiva diante do túmulo de Lázaro. A gente imagina chorando, a gente imagina Jesus desesperado, chorando porque ele era seu amigo. Não, o texto bíblico no original dá a ideia mais de que no seu interior Jesus urrou de raiva. Mas espera um pouquinho, Jesus logo em breve não ia ressuscitar Lázaro? Por que ele estava chorando? Por que ele estava com raiva? Se em breve, alguns minutos depois, ele iria ressuscitar Lázaro? É porque Jesus, porque a Trindade não tem nenhum pacto com isso. Jesus ele se viu diante daquilo e falou assim, isso não era para ser assim. E não, as coisas não eram para ser assim. Isso aqui afeta os homens, isso aqui afeta as pessoas. Então essa raiva de Jesus ali no momento faz com que ele chore, certo? Diante do túmulo de Lázaro. Uma raiva, Jesus não pecou, mas uma raiva contra o mal, uma raiva contra o sofrimento, contra a dor, contra a própria morte que ele venceria em breve. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. Mas ali antes, ele urra de raiva, ele chora diante do túmulo de Lázaro. Por quê? Porque Deus sabe que esse não é o propósito da humanidade. Sabia que isso não era para acontecer com a humanidade. Não era para ser assim. Então, mais uma vez, ali ele vence a morte, tira Lázaro
do túmulo e ressuscita Lázaro, mas fica evidente para a gente que a morte era um objeto da raiva de Jesus naquele momento. Era um objeto que ele não se agradava e ele vai para cima como um campeão, quer destruir, né, o seu oponente. Então, mostra para a gente que, essa história mostra para a gente que não apenas que Deus não apenas nos salva dos nossos males, mas Ele sofre conosco, junto com a gente. Ele caminha com a gente no meio da nossa dor e do nosso sofrimento. Não apenas, essa história de Jesus, ela não mostra para a gente simplesmente que Deus está preocupado com os nossos problemas, mas que Ele quer caminhar com a gente nos nossos problemas. Ele quer caminhar junto com a gente. E sobre esse impulso aí, desse sentimento de vencer, é que Ele caminha estabelecendo o reino de Deus, é que Ele caminha, né, conquistando a nossa redenção, a minha, a sua e da humanidade. Um dia Ele vai voltar, Ele vai estabelecer o seu reino pleno, e todas essas coisas não mais existirão. Ele destruirá a morte por completo, a Bíblia vai dizer, que o último inimigo vai ser a morte. Ele vai destruir tudo por completo. Aí não importa, não vai ter mais sofrimento, nem como efeito, nem como sofrimento injusto, enigmático, acabou. Ele vai voltar, mas enquanto isso não acontece, o sofrimento muitas vezes é injusto. A gente não entende, ou às vezes a gente entende, mas independente disso, a gente pode caminhar com Ele. Independente disso, a gente pode caminhar com Ele, porque Ele não é um Deus que faz com que a gente vá até Ele, como as outras religiões. Ele é o Deus que veio. Jesus saiu dos céus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11 vai dizer isso. Ele abriu mão da esfera da santidade, da esfera do ambiente glorioso, para vir e ser um de nós, sofrer até a morte e morte de cruz. Então Ele não é um Deus que qualquer outra religião prega, que você deve dar 10 passos para isso, que você deve ir no monte tal para isso, ou na escada tal para isso, tocar o objeto X ou Y para isso. Ele é o Deus que veio, Ele é o único Deus que veio sofrer com a gente, caminhar com a gente, e Ele está aqui agora, Ele está aqui nesse momento, Ele está passando pelas ruas, Ele está passando pelos enfermos. Muita gente está morrendo, mas com certeza o reino de Deus está avançando, e muita gente está sendo curada, muita gente está sendo tocada por esse Deus, pelos pés da igreja, pelos pés do movimento dos seus discípulos sobre a terra, com esse agenciamento do reino de Deus, porque Ele é um Deus que anda entre nós, Ele é um Deus próximo do nosso sofrimento e que não tem um pacto com o mal. E o outro ensino que nós precisamos saber é que nós precisamos aprender a ter sabedoria para viver em meio ao sofrimento. Sabedoria para viver em meio ao sofrimento. Bom, é justo, né, a gente afirmar que nós erramos e pecamos contra Deus, né? E que o sofrimento, então, por isso, ele tem a sua consequência, e também muitas vezes o sofrimento é injusto. E saber entender isso é sabedoria. Saber entender isso, a gente precisa desse equilíbrio diante do sofrimento. Quando esse sofrimento, querido, é consequência do nosso pecado, das nossas decisões, e quando esse sofrimento não tem resposta. E nós devemos confiar na soberania de Deus. Nós precisamos de sabedoria para entender isso. Deus não deixa de ser bom, nunca. Nunca. Quando as coisas dão certo, quando as coisas dão errado, Deus é bom sempre. E a gente precisa entender isso. Se a gente não entender isso bem, quando a gente se a gente achar que não é assim, quando a gente sofrer por consequência, a gente achar que não é culpa nossa, certo? A gente vai se tornar o próprio Deus. A gente vai se esquecer que Deus foi bom com a gente quando a gente devia morrer. Mas também, se a gente se esquecer que parte do sofrimento ele não tem resposta, a gente vai ficar louco. A gente vai enlouquecer. A gente vai trazer culpa. A gente vai ficar fazendo perguntas para sempre. E elas não terão resposta e nós vamos sofrer ainda mais. Então nós precisamos desse equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio. Certo? Esse equilíbrio de que Deus é justo e fará justiça no final. Ele fará toda a justiça no final. Ele vai voltar. Mas que enquanto isso não acontece, nós temos que lidar com uma série de coisas que não tem resposta. E a nossa fé, então, deve depender de Deus. E deve estar repousada em Deus. Se a gente falhar nisso, nós entraremos num ciclo de medo, de culpa, de desesperança ou de arrogância, de achar que não, nós somos bons, não deveríamos sofrer, certo? Se a gente não entender esse processo, esse equilíbrio, nós teremos verdadeiramente problemas. Então eu termino dizendo, Deus é bom sempre. Não é o medo que deve nos guiar nesse momento, mas saber que Deus pode caminhar com a gente em meio à dor e sofrimento. Não é, por exemplo,
angústia, preocupação, ansiedade que deve tomar conta do nosso coração em relação ao futuro. Como é que isso vai ser? Deus é bom o tempo todo, a bondade e a misericórdia nos seguem, queridos. Ela nos segue. Você pode descansar no Senhor. Agora, lembra o sofrimento como causa? O que você tem que fazer? Se cuidar, se proteger, seguir os protocolos de tudo que acontece. Não só em relação ao coronavírus, mas em relação a tudo. Moralmente levar uma vida adequada. Certo? E confiar em Deus. É isso que nós devemos fazer. E ter a oportunidade de participar ativamente do plano da redenção. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas essa semana. As pessoas estavam mais sozinhas. Elas estavam mais apreensivas por causa do trabalho. Elas estavam em casa. Olha quantas oportunidades nós temos de trazer uma mensagem de esperança, de fazer alguma coisa pelas pessoas. Olha quanta coisa. Você trabalhar sua generosidade, a pessoa trabalha para você e ela não pode ir. Continue pagando essa pessoa. Se ela for um irmão em Cristo, faça isso. A pessoa vai lá, faz sua unha, limpa a sua casa. Se você não foi afetado financeiramente, continue abençoando a vida dessa pessoa. Coloque sua fé diante de Deus. Continue contribuindo para a comunidade. Abençoe a vida das pessoas. Olha quanta oportunidade que a gente tem. Ore pelas pessoas. Busque mais a Deus no meio da sua família. Nós não precisamos ser dominados pelo medo, da angústia. Nós precisamos saber o equilíbrio, sabedoria entre quando que o sofrimento é um efeito e quando não tem resposta. Bom, a gente sabe que se a gente não tomar cuidado com o coronavírus, a gente vai sofrer. Então eu tenho que tomar boas decisões. Mas eu também posso fazer tudo certo e algumas coisas darem errado na minha vida. E eu ser um homem justo como Jó, e algumas coisas vão acontecer. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho, então eu tenho que depositar minha fé em Deus. Viver meu dia a dia, me apegar nas Escrituras. Olha que oportunidade que você tem com mais tempo agora de se apegar nas Escrituras, de orar com a sua família, de louvar mais a Deus, de buscar mais a Deus, de pensar coisas diferentes, se desenvolver como pessoa, como pai, como mãe, como filho. Precisamos de sabedoria. Deus é poderoso. Gente, Deus é sempre bom. Ele é sempre bondoso e sempre poderoso. Sempre. Sempre essas duas virtudes de Deus estarão sempre ao nosso lado. Ele sempre será poderoso e Ele sempre será bondoso. Concluindo, Ele nos convida a permanecer nele. Ele nos convida a confiar nele, a suportar com alegria o sofrimento, certo? A suportar, a insistir, a perseverar, a seguir adiante, a ser uma voz profética de fé, uma voz profética de alegria para as pessoas, de esperança para as pessoas. Nós somos igreja do Senhor, Ele colocou o seu Espírito em nós, o Espírito que venceu a morte. É isso que Efésios vai dizer para a gente, o Espírito que levantou Jesus da morte, é o Espírito que Ele deu à igreja. Olha que oportunidade nós temos, até que Ele volte, quando não vai haver mais sofrimento, mais dor e nada disso. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir para você colocar o seu coração diante de Deus nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre cada pessoa que está assistindo esse culto nesse momento, sobre cada família, cada papai, mamãe, filho, vovó, vovô, marido, esposa, Senhor. Vem sobre o nosso país, sobre todas as pessoas que nesse momento estão com seus corações apreensivos, com seus corações amedrontados. Pai, Tua palavra diz que o amor lança fora o medo, então derrama neste momento, Senhor, um balde do Teu amor, Senhor, sobre nós, sobre as pessoas, Deus. Que o Evangelho, Deus, que a esperança possa, Deus, ressurgir no coração, Deus. Pai, que possamos descansar em Ti, Senhor. Que possamos repousar nos Teus braços de amor, Deus. Que possamos lançar toda a ansiedade, como diz a Tua palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós, Deus. Lançai diante dEle toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Pai, em nome de Jesus, pessoas com medo, liberta do medo agora, da ansiedade e preocupação com o futuro profissional, financeiro, Senhor, com o futuro relacional, da saúde. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que toda essa ansiedade seja lançada diante do Senhor. Pai, que possamos viver dia a dia, como diz a Tua palavra, como Teu Filho Jesus disse em Mateus capítulo 6, possamos viver cada dia, sem nos preocuparmos verdadeiramente com o que a gente vai haver de comer, vestir, beber amanhã, porque são os pagãos, aqueles que não conhecem o Senhor é que fazem isso. Nós podemos confiar no Senhor, que não faltará nada para a gente, Senhor. Oh Deus, traz a Tua palavra para a gente, traz a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, traz essas verdades, essas promessas ao nosso coração, em tempos de dor, de sofrimento, de angústia, Senhor, em tempos de enfermidade, em tempos de caos, Senhor. Traz a Tua palavra viva a nós, Jesus.
Floresce no nosso coração com a Tua palavra, Senhor. Que esses versos e tantos outros, ó Pai, possam ser carregados aqui em nosso coração nesse tempo e possamos caminhar com o Senhor, possamos, como salmista, Deus, dizer junto do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale de coronavírus, ainda que eu ande pelo vale de enfermidades, de desemprego, de desajuste econômico, ainda que eu ande por essas coisas, o Senhor está comigo, a Tua vara, o Teu cajado me protege. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Deus, confirma essa palavra no coração de cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, entra em cada casa agora, Pai. Entra em cada casal, em cada família, Senhor. Em cada pessoa que está sozinho, isolado, Senhor. Aquelas pessoas que não estão podendo trabalhar por causa disso. Deus, traz um inundar do Teu amor, um inundar da Tua presença, Espírito de Deus. Faz isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe. Um bom resto de semana para você. Se cuide, tá bom? Se isole. Isolamento social nesse momento é importante. Fique conectado, tá bom? Com as pessoas da sua casa, a palavra de Deus e tudo mais. Deixa eu dar um aviso para você. Toda quarta-feira de manhã, certo? Eu vou estar no Instagram, dessa vez vai ser no Instagram, tá bom? Pra gente fazer um café com Bíblia, tá? A gente tem um café com Bíblia, sempre teve um café com Bíblia na nossa comunidade, fisicamente. Às quartas-feiras nós teremos lá um tempo, uma horinha pra gente refletir em algo da palavra de Deus lá no Instagram da comunidade cristã Betsaida, tá bom? CC Betsaida, às quartas de manhã nós teremos lá bem cedinho. Fica ligado, já aproveita e já segue a gente, tá bom? No Instagram, CC Betsaida. O nosso canal no YouTube também é Betsaida Rio Claro, tá bom? Tem 2 Betsaida lá, é o logo preto, Betsaida Rio Claro, tá? Aproveita e segue lá, porque serão nesses lugares, nesses 2 portais que nós vamos nos comunicar durante esse período aí de quarentena, tá bom? Tanto no Instagram, então, para o Café com Bíblia durante a semana, e a transmissão dos nossos cultos aos domingos no YouTube. Instagram durante a semana, YouTube, os nossos cultos. Que Deus te abençoe, uma semana muito abençoada da presença de Deus, para a glória do Senhor Deus sobre a terra. Deus abençoe, boa semana.